Fala pessoal, tudo bom? Rafael Oliveira aqui e hoje eu vim mostrar para vocês mais uma ferramenta que nós encontramos lá no Teams 24, que é o Visor. O Visor é uma ferramenta standalone, onde ela vai trazer para você a possibilidade de integrar os dados sem instalar um aplicativo, sem escrever código do Jira, do HubSpot e também do Salesforce em uma visão só, certo? Então fica muito mais fácil de você centralizar e transmitir uma visão transparente aí para todos os envolvidos, certo? E quem que está usando o Visor hoje? Dá para a gente ver aqui que o Duolingo está utilizando o Visor, a Tesla, a Amazon. Então, os próprios serviços e produtos que a gente já consome hoje estão utilizando essa ferramenta. Então, isso é muito legal, porque de fato é uma ferramenta de mercado. E um ponto muito positivo, quando a gente cria essa visão do Visor, não necessariamente a pessoa precisa ter a licença do Jira, a licença do HubSpot. Então ela pode ter a visão só do Visor, certo? Então é muito legal, é muito prático. E pessoal, quem que pode utilizar o Visor? Quando a gente fala em utilizar uma ferramenta da área de tecnologia, de TI, não é só essa área que pode utilizar. Então a gente tem aqui a área de RH, onde a gente pode trazer a visão de pessoas contratadas que já está no Jira, no Jira Service Management, com os valores de salário que a gente tem ali dentro do Salesforce, do HubSpot, mas construir um filtro dentro do Visor. Então a gente constrói uma visão única, centralizada ali para o pessoal de RH, por exemplo, certo? Na área de marketing também, porque a gente tem as campanhas que hoje são cadastradas e listadas ali no Jira Service Management, porém a lista de fornecedores fica lá no Salesforce ou no HubSpot. Então, se eu tenho essas informações em lugares separados, eu posso centralizar elas no Visor e posso também construir ali uma formatação condicional. Então, essa formatação eu vou listar o melhor fornecedor, um fornecedor específico por produto ou serviço, certo? Então, eu trago essas visões para áreas diferentes também. Claro, não poderia deixar de mostrar na área de TI. Então, a gente tem ali a visão do andamento dos projetos. Então, eu vou levar essa visão ali para um C-Level, para a minha gestão, para os meus coordenadores, com os campos customizados, mas esses campos customizados, eles ficam ali dentro do Visor. Então, eu tenho os campos que não impactam o Jira, não vão impactar o HubSpot nem o Salesforce, e eu vou trazer tudo isso para o meu gestor e ele vai poder colorir, ele vai poder reordenar. Eu não preciso entrar em contato com o administrador do Jira, então eu não vou criar novos campos dentro do Jira, eu posso criar uma visão única, exclusiva para esse tipo de cargo, para esse tipo de posição. E a área de infraestrutura também, porque geralmente o pessoal de infraestrutura tem um roadmap de implantação e a gente precisa priorizar, repriorizar isso sem impactar o board ali do Jira, certo? Sem trazer novas informações, campos que talvez você vai usar de forma esporádica. Então, no próprio Visor, você pode puxar essas informações ali para o Jira, construir novas datas, construir uma visão para o seu cliente. Então, o seu cliente vai poder estar ciente de todo o roadmap sem acessar o Jira, tá? E aqui que eu queria mostrar para vocês o teste que eu fiz. Então, é muito simples. Por quê? Quando a gente entra aqui no Jira, eu tenho um projeto normal, Então, é um projeto convencional ali do Jira, todos os campos que você customizar e as atualizações que você fizer aqui, eu posso escolher mandar para o Visor também. E eu vou criar uma atividade da mesma forma como eu crio hoje, certo? Então, vou colocar aqui teste aula 3 como exemplo. Vou colocar aqui meu usuário como assignee. Posso colocar outras datas aqui também. Todos os campos customizados que eu tenho no Jira, eu posso decidir levar para o Visor também. Criei a tarefa, eu posso acessar aqui a minha visão dentro do Visor, certo? Então, no Visor, eu já vou ter as principais visões que ele já me traz por padrão, E por que ele me traz por padrão? É uma visão de tabela, Muita gente não conseguiu fugir ainda do Excel, Então ele já traz a visão de tabela para mim, o que facilita muito, porque eu tenho menos atrito com o cliente final, com outras áreas que já trabalham nesse modelo. Ele traz para mim também o Gantt, onde eu vou conseguir colocar ali meus milestones, as datas, eu consigo ver se uma data está impactando com a outra ou não, certo? E até aqui, pessoal, tudo isso. Estou na versão free do Visor e eu não precisei escrever uma linha de código, nem mesmo para fazer a integração, tá? E aqui, um board view também,
que eu já aproximo da visão que eu tenho nos outros sistemas, certo? Mas eu crio um board exclusivo para mim aqui, então não vou modificar isso lá. E a visão de timeline, então eu posso ter a timeline por pessoa, programar aqui a minha alocação. Se eu tenho um produto que vai ser entregue, eu posso ter as datas e os períodos de entrega. Então ele me habilita tanto trabalhar com produtos e serviços, quanto qualquer equipe, como eu dei exemplo ali de 4 equipes diferentes, utilizando essa visão. E aqui, na visão de tabela, que eu queria trazer para vocês, a gente também consegue criar os campos customizados no próprio Visor, como eu comentei anteriormente. Então, sempre que você vê esse símbolo, você sabe que é um campo local. Ele não vai impactar lá na ferramenta. Então, só de eu clicar aqui, eu já consigo escolher o tipo de campo. Se eu quero um campo do tipo texto, do tipo data, né? Data e hora. Então, por exemplo, se eu pegar um drop-down e chamar aqui de prioridade, eu já posso criar esse campo, colocar aqui uma prioridade alta, por exemplo, né? Eu já disponibilizo o campo na tela. Então, eu já posso selecionar. Posso depois editar esse campo falando que o alto vai ser na cor vermelha. Vou colocar uma outra cor aqui. Vou colocar um baixo, na minha prioridade baixo. Baixo não, né? Baixa. E coloco aqui no verde também, certo? E o fato de eu já ter feito isso, ele já me trouxe, já está salva a formatação e eu posso aplicar nos demais campos. Então fica muito mais simples, né? Muito mais fácil de você não impactar o sistema origem. Então você não impactou o HubSpot, o Salesforce, o próprio Gira, certo? E aqui, além disso, você também pode fazer em todos os outros campos que vêm do Gira uma nova ordenação, esconder somente esse campo, renomear esse campo aqui dentro do Visor também. O próprio campo status, que a gente não tem as cores com tanta opção que nem a gente tem aqui lá no Gira, então a gente consegue mudar as cores do status para deixar isso de uma forma mais amigável para o cliente também. Então é um ponto que a ferramenta reforça bastante. E se vocês estão percebendo, o item que eu criei ainda não está aqui, né? Então, como eu falei, a gente pode escolher sincronizar as informações daqui para lá. Posso importar os dados, então ela pode ser unilateral ou bilateral, certo? Então, toda vez que eu clico aqui em Sync e Import, o Visor já vai puxar essas informações das ferramentas que eu construí integração e já vai disponibilizar para todo mundo. Então, o teste aula 3 já veio para cá, certo? E a mesma coisa, se eu trocar os status aqui e eu sincronizar de novo, ele vai enviar essas informações para o Gira. Então, eu posso construir todo um timeline sem mudar a timeline original do Gira. Então, isso é muito legal. E quando a gente fala, pessoal, de transmitir essas informações de uma forma mais transparente, é porque é muito simples. Com um link, eu já consigo adicionar novos membros da equipe aqui, novos clientes, onde eles vão acessar todo esse conteúdo e todas as workspaces. O que seria as workspaces? Eu posso criar novos repositórios de visualizações e também novas visualizações, um para cada cliente, um para cada produto, serviço, para cada área, certo? Então, fica muito mais simples a gente segregar essas visões, até mesmo se elas forem sazonais. Vamos supor que você vai criar um evento e você vai criar essa visão para aquele momento, certo? Ela não vai precisar ficar ali, perdurar por muito tempo. Então, isso é muito prático. E na parte de conexões, o que é muito legal, a gente tem em mente que a própria fabricante já tem aqui um roadmap para linkar com a Asana, para linkar com o Monday, com o próprio Confluence, certo? Com o SharePoint. Então, se você está planejando ter uma visão unificada, não tem por que não avaliar essa opção aqui. Legal? E, pessoal, na versão free, que eu queria trazer para vocês aqui, tudo isso que eu fiz, sincronizar os dados das ferramentas, criar as 4 visões padrões, importar, mudar, criar campos customizados, mudar as cores, tudo isso a gente já consegue fazer na Free. Ela tem algumas limitações, mas é de volume, então se você não tem um grande volume de atividades a serem sincronizadas com tanta frequência, você consegue sim utilizar a versão Free, certo? E conforme você for ampliando o seu range de usuários, você vai tendo aí visões ilimitadas, compartilhamento ilimitado, certo? O número máximo de pastas, que nem eu falei para vocês, o Workspace,
vocês podem ter ilimitado também. Então imagina que você tem uma grande gama de clientes, então você vai conseguir criar essas visões para eles, certo? De forma ilimitada. Então você pode criar, não vai ter a preocupação de ter que arquivar, ter que deletar, abrir espaço para criar outra, que nem a gente tem em outras ferramentas. O Visor é totalmente flexível. E se a gente for avaliar o custo, vamos supor que eu teria que ter 3 licenças, a do Salesforce, a do HubSpot e a do Gira. Então, caso você precise vir para o Pro ou vir aqui para o Final Version, você estaria economizando 3 licenças e estaria em uma só aqui no Visor, o que facilita e muito, certo? Fica muito mais prático. Legal? Acredito que a gente consegue resolver muitos problemas aqui de acesso, de compartilhamento e transparência. E pessoal, se você gostou do Visor, deixe os comentários aqui, deixe seu like e eu posso te ajudar a fazer todo esse setup. A gente pode marcar uma call junto com o próprio time da Visor para te apresentar, fazer uma POC e a gente testar junto o potencial dessa ferramenta com o Gira e com todas as outras que você tem na empresa.